Pessoas que conseguem filtrar o que seria uma ameaça e transforma isso numa oportunidade, demonstra tremenda capacidade de gestão emocional, demonstra inteligência emocional. Dando continuidade nessa série onde eu abordo sobre inteligência emocional, sobre gestão das emoções, eu quero lembrá-lo que no vídeo anterior, você pode aqui navegar por aqui, você consegue um link que te levará a esse vídeo, e nesse vídeo eu esboço, eu exponho de uma forma mais intensa e mais qualitativa sobre o conceito da inteligência emocional. O que eu quero abordar nesse vídeo tem a ver sobre práticas, aplicações que refletem, que demonstrem que uma pessoa tem ou não uma inteligência emocional. Quando a inteligência emocional, esse conceito, chega no Brasil, chega de uma forma organizada lá para a década de 90, mais para os meados dos anos 2000, naquela época nós entendíamos, quase que em geral eu observava isso, nós entendíamos inteligência emocional como uma capacidade que você tem ou tinha de evitar, por exemplo, o que a gente chama no linguajar popular de chilique, petit, estresse agudíssimo, onde a pessoa explode, xinga, como diz o outro, chuta o balde, Mas a inteligência emocional é mais profundo do que tudo isso, certo? Uma pessoa pode não demonstrar com palavras, com gestos físicos, que ela tem baixa inteligência emocional, ou melhor, ela pode não demonstrar, mas no fato ela tem baixa inteligência emocional. Então, como assim? Você me pergunta, Danilo, como assim? Não entendi. Uma pessoa ela pode ter uma baixa inteligência emocional e ela consegue camuflar, filtrar? Sim. Porque a inteligência emocional está muito mais ligada ao nosso nível de reatividade. Eu mesmo me lembro, a cada década da minha vida, se eu olho para trás, eu vejo o quanto que eu tinha menos inteligência emocional. Quando eu começo a comparar como quando eu tinha 20 anos, depois quando 30, 40 e assim por diante, eu lembro muito bem que eu era extremamente reativo em um certo momento da minha vida, quando uma pessoa ela queria trazer uma sugestão para mim, uma orientação, e talvez ela não tivesse o poder de usar bem as palavras, mas ela queria me orientar, queria mostrar que eu poderia ser uma pessoa menos reativa, uma pessoa, digamos assim, que refletisse mais. E a pessoa trazia essa orientação para mim, nossa, ela dizia, me dava um exemplo, aonde, por exemplo, eu tinha sido extremamente reativo. Mas aí eu começava a justificar. A pessoa dizia para mim algo, eu rebatia com 5, 6 outras formas de por que eu estava agindo daquela forma. Então, para mim, hoje, um sinal muito forte de que uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, que ela tem uma capacidade de gestão das emoções, está no fato de que essa pessoa demonstre muito empatia. A capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar da outra pessoa, para entender o contexto da pessoa, para entender os níveis emocionais que aquela pessoa está passando em determinados contextos. Quando uma pessoa ela pensa muito mais do que ela se manifesta, age, assim por diante. Uma pessoa que tem uma capacidade hoje de, numa conversa, fazer reflexões, de num contexto assim, num ambiente estressante, a pessoa tem capacidade de fazer pequenas reflexões, a pessoa que realmente processa o pensamento antes de uma ação ou reação, tá certo? Então hoje, para mim, a inteligência emocional é demonstrado quando uma pessoa tem uma capacidade considerável de controlar os seus impulsos emocionais. E não só nesse nível. Ela tem esse nível de controle porque ela reflete, ela se coloca no lugar do outro, do locutor, ela consegue
processar as informações que chegam a ela, e normalmente elas evitam tomar essas palavras ou tomar essas informações como uma ameaça. Pessoas que conseguem filtrar o que seria uma ameaça e transforma isso numa oportunidade, demonstra tremenda capacidade de gestão emocional, demonstra inteligência emocional, certo? Pessoas que têm capacidade de reflexão e capacidade de empatia, no sentido de tentar emular, de tentar sentir o que a outra pessoa está sentindo naquele exato momento de uma conversa, de uma discussão e assim por diante. Isso demonstra tremenda capacidade emocional. E o exemplo que eu quero trazer aqui é na época em que, quando cobrado, quando alguém me orientava, quando alguém queria me mostrar uma outra postura que eu poderia ter e ter mais resultado, eu pegava aquilo como uma ameaça e aí ficava despejando os porquês que eu tinha agido daquela forma, os porquês que eu tinha me comportado daquele jeito. Uma pessoa que tem capacidade emocional muito alta, ela raramente ela fica naquela postura de rebater, certo? Naquela postura de ficar travando a fala do outro e ficar ali se defendendo. Pessoas altamente defensivas, que num diálogo com ela você já percebe logo de cara, elas ficam se defendendo, elas demonstram uma inteligência emocional baixa. Pessoas que têm capacidade de reflexão, de absorção, reflexão, elas demonstram o contrário, né? São pessoas que conseguem permitir que a sua mente chegue num nível de expansão da consciência sem travar a sua mente, sem travar a ponto de começar a rebater aquele contexto que ela está vivendo naquele momento. E isso a gente percebe na relação familiar, na relação entre esposo e esposa, pais e filhos, na relação de chefe, subordinado. Não gosto muito dessas palavras, mas acho que cabe aqui, né? Você está trabalhando em equipe, você está tendo uma conversa com o seu superior, ele pediu uma conversa contigo, está te fazendo ali talvez algumas orientações, está te levando para uma reflexão e você não entra na reflexão. Você simplesmente entra no módulo de ficar rebatendo, de ficar se justificando, de ficar disputando, tá certo? E ao longo da vida eu tive essas experiências. Cada vez assim eu percebo, quando eu olho para trás, eu vejo que a questão de competir, de rebater, de receber as coisas como ameaças e não como oportunidade, uma oportunidade de fazer uma reflexão, uma oportunidade de encontrar um caminho melhor, de ouvir, de viver o contexto ali com, não digo tranquilidade plena, mas com tranquilidade, com segurança, mesmo que estivesse participando de uma avaliação na qual um superior meu ou, digamos, uma pessoa que está ali no mesmo nível que eu, desenvolvendo um trabalho, está falando, está colocando pontos importantes, e eu não entrar naquele módulo de rebater, naquele módulo de disputar, naquele módulo de querer defender, aquele modo de mostrar porque eu estou tendo comportamento A, B ou C. Então, a inteligência emocional, ela se demonstra, ela aparece muito, o nível dela, né? Se ela existe nesses contextos que a gente tem conversas com equipe, conversas dentro do seio da família, com colegas, amigos, né? Em situações mais intensas, em situações estressantes. E eu posso aqui enumerar vários exemplos quando eu não tive inteligência emocional, principalmente no nível de rebater, né? Olha, se esse vídeo de fato está agregando valor da sua vida, está levando a você um conhecimento, algo que contribua contigo, eu peço que você comente, que você curta ele, que você compartilhe também. Para mim é muito importante, quando você faz isso,
o algoritmo ajuda a distribuir mais, a envolver mais pessoas nesse conteúdo que pode ser muito útil para outras pessoas, ok?